Em 2006, a gente vai ter uma Copa do Mundo maior, com mais times. Mas para a nação mais vitoriosa da história do futebol, o caminho até lá foi, para dizer o mínimo, uma jornada de humilhação. Essa aqui é a história de como a seleção brasileira se perdeu e agora corre contra o tempo para se reencontrar. Quinto lugar. Olha, para muitas seleções, isso seria motivo de festa. Mas para o Brasil, é um atestado de fracasso. Num continente onde a gente sempre mandou, a seleção terminou atrás não só da Argentina, mas também de Uruguai, Colômbia e Equador. O sinal de alerta não só soou, ele explodiu. E aí vem a pergunta que não quer calar. A que todo mundo se faz na mesa do bar, no churrasco, como é que a gente chegou nesse ponto? A resposta não é simples. Não foi um erro só. Foi uma sequência de decisões ruins que juntas criaram a tempestade perfeita. Para entender a queda, a gente precisa voltar lá no início do problema, o fim da era Tite. Com a saída dele depois da Copa de 2022, o que veio depois não foi uma transição planejada, foi um apagão. Um vácuo de poder que simplesmente engoliu a seleção. O Tite saiu e o trono ficou vazio. E a CBF, em vez de agir com firmeza, transformou a escolha do novo técnico numa novela mexicana. Essa indecisão toda só mostrou que a crise era muito maior do que só dentro de campo. Era uma crise de identidade. Essa linha do tempo aqui mostra o tamanho do caos. 3 técnicos em pouco mais de um ano. É mole? Ramon Menezes foi um tapa-buraco. Fernando Diniz, uma aposta ousada num estilo de jogo que, convenhamos, nunca encaixou na seleção. E o Dorival Júnior, uma tentativa de botar ordem na casa que acabou em desastre. Essa dança das cadeiras acabou com qualquer chance de criar um time com base, com confiança. E as consequências em campo? Brutais. A bagunça no comando virou um time apático, perdido. E aí veio a ferida que vai demorar para cicatrizar. A primeira derrota da história do Brasil em casa nas eliminatórias. E tinha que ser contra quem? A Argentina, em pleno Maracanã. O time não parecia só perdido, parecia irreconhecível. Mas se a derrota no Maracanã foi uma ferida, o que estava por vir era um golpe fatal. Pois é, tinha um capítulo ainda mais sombrio para ser escrito nessa história. O cenário não podia ser mais pesado. A casa do nosso maior rival. Lá em Buenos Aires, o Brasil ia enfrentar a Argentina não só pelos 3 pontos, mas para tentar salvar o mínimo de honra que ainda restava. E então, o placar: 4-1. Um número que ecoou como um trovão, que selou a humilhação total. Uma goleada histórica, indiscutível, na casa deles. Essa frase aí resume tudo. Não foi só mais uma derrota, foi a pior da história da seleção e eliminatórias. O golpe que decretou o fim da linha para o Dorival Júnior e que afundou o futebol brasileiro na crise mais profunda que a gente já viu. No meio do caos absoluto, a resposta teve que vir da Europa. Um nome de peso foi chamado para tentar arrumar a bagunça, trazendo na bagagem uma coisa que a gente precisava desesperadamente: autoridade e calma. A mudança de filosofia com o Carlo Ancelotti foi radical. Como a gente vê aqui, o foco saiu daquele brilho individual, da esperança de que um craque resolveria tudo, e passou para a força do time, do coletivo. A ordem agora é ter estrutura tática, cada um sabendo o que fazer. Resumindo, chega de improviso, agora é hora de organização. Mas calma lá, a chegada de um técnico desse tamanho não apaga o passado vergonhoso. Pelo contrário, só joga uma luz no tamanho do buraco. Os números frios de toda a campanha contam uma história bem preocupante. Os números não mentem, né? Com só 28 pontos, como a gente vê na tabela, essa foi a pior campanha do Brasil desde que as eliminatórias viraram pontos corridos. Pela primeira vez na história, a seleção fez menos de 30 pontos. Um negócio que era impensável há alguns anos. Olhando mais de perto aqui no gráfico, o desempenho é medíocre para o padrão Brasil. Apenas 8 vitórias em 18 jogos. Mas o que assusta mesmo são as 6 derrotas. 6! Só para ter uma ideia, nas eliminatórias para a Copa de 2022, o Brasil não perdeu nenhum jogo. A irregularidade foi a marca desse time. No fim das contas, o aproveitamento foi esse aí, 51%. Um número que, sozinho, já diz tudo sobre o desempenho ruim e justifica a posição lá embaixo na tabela. E aqui vem a verdade mais dura de todas. A classificação direta só veio por causa daquela ajudinha do aumento de vagas na Copa do Mundo. Se fosse no formato antigo, com esse 5º lugar, a gente estaria numa repescagem tensa, perigosa. A vaga veio, mas a glória, essa passou longe. Bom, com a vaga garantida, a tempestade parece que passou, mas o céu ainda não tá limpo, não. O foco agora muda para os desafios gigantescos que a seleção tem pela frente.
O trabalho que o Ancelotti tem pela frente é coisa de maluco. Ele tem poucos meses e só alguns amistosos para transformar um time em cacos num candidato ao título mundial. A missão é pesada. Tem que integrar uma molecada nova e talentosa, criar uma identidade tática do zero e, talvez o mais difícil, reconquistar a confiança de uma nação inteira. E assim, a gente chega na pergunta que vale o Hexa. Carlo Ancelotti vai ser o cara que vai arrumar essa casa? Ou será que o mundo de fato parou de temer a camisa amarelinha? A resposta a gente só vai ter lá nos gramados do Canadá, México e Estados Unidos. O desafio está lançado e o mundo do futebol está de olho.